Olá, eu sou Jaciene Dias e a partir de agora você fica comigo no programa Espaço Saúde. Hoje a gente vai falar sobre fissura lábio-palatina e a gente também tem como convidadas a odontopediatra Raquel Rangel e a nutricionista Alina Rios. Nós vamos para um breve intervalo e já já estamos de volta. As fibras são muito importantes para o nosso organismo e elas são encontradas em diversos alimentos. Nós vamos conversar com a nutricionista Alina Rios e ela dá mais informações sobre o assunto. Confira! Olá, sou a Alina Rios, nutricionista. Estou hoje aqui no programa Espaço Saúde para falar um pouquinho sobre as fibras. E o que são as fibras? As fibras são carboidratos derivados das frutas, legumes, que o nosso organismo não consegue digerir totalmente. Elas estão separadas em fibras solúveis e insolúveis. As fibras solúveis, elas se formam um gel no nosso estômago, e por isso elas ajudam no processo de emagrecimento, aumentando a saciedade. E as fibras insolúveis, que não são solúveis em água, então elas passam pelo nosso trato digestivo sem nenhuma alteração, mas elas servem para aumentar o bolo fecal e melhorar o trânsito intestinal. E a pergunta que não quer calar, por que tem que comer fibra? Gente, comer fibra é muito importante para diminuir o colesterol ruim, para diminuir a obesidade, para dar saciedade e também para ajudar na prevenção contra o câncer de intestino. Bom, e as fibras, elas ajudam no processo de emagrecimento, elas garantem saciedade. Aonde que a gente encontra as fibras? Nas frutas, leguminosas, vegetais em geral, nas sementes, temos farelos de aveia, por exemplo, são ótimas alternativas para aumentar a nossa ingestão de fibra diária e garantir a saciedade. E nós temos uma necessidade diária de fibras, de 25 a 30 gramas a gente deve ingerir diariamente, para o nosso intestino funcionar bem, para a gente prevenir doenças, como eu já citei, e ter uma alimentação saudável e equilibrada, uma alimentação variada, colorida, abusar mesmo das frutas, vegetais em geral. Então, uma alimentação variada é importante para garantir todos os tipos de fibra, as solúveis e as insolúveis. Nem toda fruta vão ter os dois tipos de fibra, ou uma vai ter mais de um tipo de fibra do que da outra. E a atenção também para essas fibras que são lançadas na mídia. A gente deve ingerir todos os tipos. A gente já teve a moda da linhaça, da chia, do farelo de aveia, agora temos o psyllium, são todas ótimas fontes de fibra e de outros nutrientes que a gente pode consumir de forma equilibrada. As pessoas que têm diabetes costumam me perguntar se podem consumir fibras e eu digo que devem. A fibra ela pode ser consumida em todas as refeições do dia, então é importante a gente consumir os alimentos integrais, os alimentos ricos em fibra. Toda refeição a gente pode colocar uma fruta, aumentar o aporte de fibra daquela fruta, colocando uma semente de chia por cima, um farelo de aveia. É interessante essa alternativa também. E de que forma a gente consegue identificar se a pessoa ingere muita fibra ou não? Geralmente, na nossa conduta do atendimento clínico, a gente pergunta sobre o funcionamento intestinal. Se a pessoa tem dificuldade para ir ao banheiro, se ela demora muito a ir ao banheiro, se ela faz esforço na hora de evacuar, são sinais de insuficiência da ingestão de fibra diária. E não adianta aumentar a quantidade de fibra sem beber água, a gente não vai ter o efeito esperado. A gente precisa ingerir a quantidade ideal de água para a gente garantir o bom funcionamento intestinal e a prevenção de outras doenças. E lembrando, se você não lembra, em média a gente tem que consumir 2 litros de água por dia. E por mais que você não sinta sede, é importante beber bastante água. A água ajuda a eliminar as toxinas do organismo, ajuda a melhorar a qualidade da pele, a do cabelo, enfim, é só benefício. E se você não gosta de tomar água pura, você pode saborizar a água. Folhas de hortelã, pepino, frutas em geral, a fruta que você mais gosta, você pode colocar na garrafinha de água e ir ingerindo aos poucos. E não é porque os alimentos integrais são ricos em fibras e proporcionam vários benefícios à saúde que a gente pode sair consumindo exageradamente. Eles têm calorias, por isso é importante o equilíbrio em tudo.
E eu vou deixar aqui uma dica para vocês. No nosso café da manhã, além da fruta, que vai ser fonte de fibra, a gente pode acrescentar naquele nosso beijuzinho, no nosso cuscuz, uma semente de chia, uma linhaça, um gergelim. Nos lanches, a gente pode acrescentar nas frutas uma semente de chia também, uma linhaça, um farelo de aveia. No almoço e no jantar, vocês podem abusar das saladas, né? Saladas de folhas, legumes ao vapor, legumes ao forno. E uma dica bem legal que eu gosto muito é torrar gergelim e colocar por cima da salada crua de folhas. Dá uma crocância especial e garante muitos nutrientes e fibra. E essas são as dicas que eu deixo aqui para vocês. Hoje eu falei um pouco sobre as fibras. O mundo da nutrição é repleto de temas maravilhosos e espero estar aqui em breve para dar mais dicas para vocês. Foi um prazer e até a próxima! A gente vai para o intervalo e na volta você confere uma matéria que fala sobre fissura lábio-palatina. Tawane tem 18 anos e desde bebê é acompanhada por vários médicos para um tratamento que ainda não tem data para terminar. Ela nasceu com uma má formação no rosto, chamada fissura lábio-palatina, uma condição reparável através de um tratamento multidisciplinar, mas que impacta fortemente na vida de quem nasce com ela. Pelo fato da gente ser considerado diferente, eu acho que a gente vai chamar a atenção sim, onde a gente chegar, pelo fato da gente ser diferente. E pra mim tratar isso, eu falo, isso é só uma fase, uma hora vai passar, tudo vai passar. As fissuras ou fendas lábio-palatinas acontecem quando o rosto do bebê não é formado como deveria durante a gravidez. É quando falta um pedacinho do lábio, o que conhecemos como lábio leporino, ou quando falta o palato. Há também os casos em que faltam os dois. A fissura pode ser identificada na ultrassom, quando o pré-natal é feito de forma adequada. E o diagnóstico precoce é fundamental para que a criança receba o apoio necessário. Mesmo que o bebê está sendo formado, a fusão que deveria existir entre as partes, ela não ocorre. Então, pela própria complexidade das estruturas, nós temos essa situação que ela impacta realmente na vida do ser humano. Fissurados podem ter dificuldade de fala, deglutição e audição, por exemplo. Para corrigir a fenda e dar a quem tem fissuras as funcionalidades comuns da face e da garganta, é preciso um tratamento continuado, com vários tipos de profissionais. O tratamento dele ele envolve vários segmentos, tanto segmentos cirúrgicos, com cirurgião plástico, com otorrino, com pediatra, como segmentos ambulatoriais, com o dentista, com o fonoaudiólogo, com o psicólogo, né, para cuidar dos aspectos emocionais desses pacientes. Um fissurado pode ter a voz anasalada e a dicção difícil de ser entendida se não continuar o acompanhamento. Diego parou o tratamento da fonoterapia ainda adolescente, mas quando admitiu a importância de continuar a terapia, mudou também a percepção que tinha de si mesmo. Quando eu admiti para mim mesmo que eu precisava melhorar a minha fala, parece que a minha relação com essa minha deficiência mudou. E aí eu aceitei, assim, perfeitamente. Então hoje eu tenho muita tranquilidade para explicar para qualquer pessoa que vem me perguntar: deixa eu ver seu aparelho, como é que você fala seu aparelho e tal, que dá uma diferença. Então assim, hoje para mim é um assunto bem natural. No Brasil, existem 28 centros de tratamento de malformações crânio-faciais espalhados em 4 regiões. Para garantir o acompanhamento, basta procurar o mais próximo da sua cidade no portal do Ministério da Saúde. O SUS oferece tudo gratuitamente, de cirurgias às terapias complementares. Acompanhar a evolução dos pacientes desde o nascimento até a vida adulta é recompensador. E a família é fundamental nesta caminhada. O que mais impacta na vida deles é essa adesão no tratamento. É a família reconhecer a importância de estar acompanhando, de estar apoiando e que o tratamento ele é longo, mas ele é necessário. Eu estou dando aula
e gravo aulas ao vivo que são transmitidas no YouTube, né? Então, por exemplo, esse desafio seria um desafio inviável se eu não tivesse feito o meu tratamento. Eu também tenho minha mãe, eu tenho minha irmã mais velha e as minhas primas. Sempre que, tipo, quando eu tô triste, quando alguma coisa acontece, eu sempre falo pra elas. Aí elas sempre me ajudam, eu falo coisas e aí passa. Você sabia que o bebê tem que ir ao odontopediatra? Já levou o seu filho? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a saúde bucal infantil e a nossa convidada é a odontopediatra Raquel Rangel. Olá, sou Raquel Rangel, sou odontopediatra, tenho 20 anos de formada e estou aqui no programa Espaço Saúde. O nosso bate-papo será sobre saúde bucal infantil, ou seja, o que devemos fazer para as nossas crianças terem saúde no contexto geral, não só da saúde bucal. Antes da gente falar sobre esse assunto, eu vou esclarecer qual é a diferença básica entre um dentista e um odontopediatra. O odontopediatra é aquele dentista, que se especializou, que tem um pouquinho mais, de experiência com as crianças, que sabe fazer o manejo, de como atender uma criança sem traumatizá-la e acabar executando todos os procedimentos necessários. Já o dentista, ele faz o atendimento mais geral ou especializado, porque a gente sabe que dentro da odontologia a gente tem várias especialidades, que vai desde uma simples restauração, como os implantes, os aparelhos, a estética que está muito em evidência, hoje em dia. Então, para que uma criança tenha uma boca saudável, a gente tem que pensar o seguinte: toda a nossa saúde, ela se inicia pela boca. É aquela máxima, que sempre se fala. Você é aquilo que você come, não é verdade? Então, assim, uma criança que belisca, que toda hora vai lá no pacotinho do biscoito, então é uma criança mais suscetível à cárie, Então, assim, aqui no consultório, eu sempre trabalho as crianças, na verdade, a família. Em que situação? Não tem como ir para o aniversário e dizer que a criança não vai comer docinho, Mas eu sempre falo assim, que a gente tem que fazer o consumo inteligente do açúcar. O que é isso? A gente não tem que dar para a criança todo dia doce. Então aquele docinho, aquele brigadeiro, a gente deixa para quando for levar a criança para o aniversário, Então isso é o consumo inteligente. E estabelecer um hábito de uma dieta equilibrada, Então, assim, a criança tem que ter horário para comer, não ficar beliscando entre as refeições, porque isso não vai interferir só na saúde bucal, como geral, Obesidade, diabetes infantil. Então, assim, estabelecer mesmo aquela dieta equilibrada, inserção de frutas, alimentos saudáveis. Tudo isso vai refletir não só na saúde geral, como também bucal. Uma criança que alimenta bem, que mastiga os alimentos, ela desenvolve toda a musculatura facial, Então, é uma criança que tem um equilíbrio facial, é uma criança que assim, a gente pode analisar o perfil externo, pode ser que não tenha um problema futuro facial devido, ela ter se alimentado bem, feito mastigação, Então, a mastigação, ela interfere em toda a situação, facial da criança. Geralmente, as mães, elas têm muita dúvida. Quando eu devo levar meu filho ao odontopediatra?
O ideal é que se faça aquele pré-natal odontológico, né? Que a gente vai passar todas as orientações de como ela deve fazer e assim, até orientar que tudo aquilo que ela faz de alimentação, de hábito e de higiene, né? Vai interferir lá na gestação do bebê, né? Porque tem pesquisas que mostram que mãe que tem problema periodontal, que é aquele famoso sangramentozinho que quando escova o dente, ela tem uma probabilidade maior de ter um parto prematuro. Então, como eu acabei de falar para vocês, o ideal é que realmente a gestante, né, nos procure para ter as primeiras orientações. Mas vamos lá, o bebê nasceu, né, e ela, quando que ela deve procurar? Gente, eu sempre oriento o mais rápido possível, tá? Porque, para quê? Para a gente ver, porque, por exemplo, a nossa realidade São Luís ainda está começando aquele testinho da língua, né? O que é isso? É para ver se a criança tem língua presa. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a linguinha presa da criança, ela vai interferir na amamentação. A criança que tem a língua muito presa, dependendo do grau, né, ela vai ter dificuldade e até às vezes faz o desmame precoce. Então, assim, com o teste da linguinha, já se sabe detectar, né, se a criança tem ou não e já faz a intervenção, dependendo da indicação. Então, uma criança que vem bem novinha ou às vezes até existe, né, o acompanhamento a nível hospitalar, já é uma criança que tu consegue fazer um diagnóstico precoce. Então, eu sempre falo, se não fez o pré-natal odontológico, traz o bebezinho logo bem de comecinho para a gente ver essas orientações. Às vezes tem aquele queixinho mais retraído ou o queixinho mais para frente, né, mais envolvido, que a gente vai passar com as orientações que ela deve fazer, né? Qual é o tipo de higiene que faz no bebê, né? Questão de sapinho. Então, assim, é uma série de orientações que a gente vai passar para quê? Para que esse bebê cresça e tranquilo, para não ter problema, né, bucal, e vai ser aquele teu bebê que vai virar uma criança, que eu falo sempre assim, que é a melhor paciente, aquele da prevenção. Ele vem de 6 em 6 meses, né, para fazer o acompanhamento de como está desenvolvendo esses dentes, como é que está a higiene dele, né, com esses dentinhos, e você vai ver que é uma criança tranquila, que é bem acostumado ao consultório, que não te dá trabalho nenhum para sentar na cadeira, para fazer o procedimento e que acha até divertida a situação. É o melhor paciente, aquele que colabora, é o paciente da prevenção, que a gente acompanha ele desde bebezinho e vai acompanhando até fazer todo o processo, né? Dentição de leite, dentição permanente. Esse é bem interessante. Então, como a gente acabou de falar de higiene bucal, para o bebê, como é que a gente orienta, né? Então, existe aquelas dedeiras, né, que você faz, a higiene bucal do bebê e serve até de estímulo, porque a partir dos 5, 6 meses vai começar a nascer os dentinhos, né? É a média. A criança fica irritada, né? Então, a dedeira, ela faz aquela coceirinha assim, sabe? Boa, que ajuda a tirar aquela irritação da criança, né? Então, e a partir de que nasceu o primeiro dentinho, a gente já orienta o quê? Escova, tá? Então, hoje a gente encontra no mercado as escovas direcionadas para a faixa etária, né? Então, nasceu o primeiro dentinho, ele tem que ser escovado. Até para quê? Para criar o hábito. Então, quanto mais cedo eu começo a escovar, mais cedo essa criança ela vai ter o hábito da escovação. A respeito da indicação do creme dental, né? Para o bebê, para a criança. É aquela situação que eu já falei antes com vocês, tá? Então, a minha indicação de creme dental, ela é sempre baseada no risco à cárie. Por isso, de eu sempre bater no ponto, né, do atendimento precoce, né? Da primeira visita, ela ser bem precoce, até antes de ter nascido o dente. Para a gente avaliar risco, como é essa dinâmica familiar, né? Quantas vezes vão conseguir escovar o dentinho dessa criança, para aí sim a gente sentar e analisar todo o contexto, quando iniciar esse processo de escovação. O bebezinho, ele tem que realmente ser feito, né? Pela mãe, pelo pai, pela pessoa que cuida dele.
Já está um pouquinho maior, 2 anos e meio, 3 anos, eu sempre oriento o quê? O exemplo familiar. Como é que é isso? É a mãe, é o pai, é o irmão mais velho, escovar o dente com a criança presente. Vamos lá, faz tipo uma brincadeira. Olha, eu escovo assim, escova aí também. Vamos ver se tu já sabe escovar o dente? Então, assim, a criança vai pegando gosto pela escovação, vai treinando a habilidade motora dela e rapidinho ela está conseguindo fazer toda a escovação. Então, qual é a orientação que eu passo para os meus pacientes? A mãe ou o pai fazer pelo menos uma escovação. Geralmente eu gosto de passar essa tarefa para a escovação da noite. Então aquela escovação caprichada, ele já conhece aqui no consultório que eu falo que é o faxinão. Essa tem que ser pelo papai, pela mamãe, por quem cuidar da criança. Mas aquela da manhã, aquela de depois do almoço, eu gosto sempre de passar a responsabilidade para a criança, para ela justamente estar treinando a habilidade motora e passando a ter o hábito saudável de escovar os dentes. Bom, eu espero estar novamente com vocês, numa próxima oportunidade, aqui no programa Espaço Saúde. Ficamos por aqui, mas você já sabe, semana que vem tem um encontro marcado comigo aqui na TV Guará, aos sábados às 12h30, no programa Espaço Saúde. E nós temos também uma reprise no horário alternativo, na quinta-feira, às 10h30 da noite. E se você perdeu alguns dos nossos programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Programa Espaço Saúde, até semana que vem!